Google AI Studio é o nome da nova IA que já está mudando a forma como se faz marketing digital. Eu já fiz um vídeo mostrando as principais áreas que vão ser impactadas, mas hoje eu quero te mostrar na prática como essa IA deixou a minha produção de conteúdo 3 vezes mais rápida. Eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz e também como você pode aplicar isso para transformar o seu marketing também, seja na criação de conteúdo ou em qualquer outra área que você queira otimizar. Essa aqui é a interface do Google AI Studio. Dentro dessa IA dá para fazer várias coisas, mas a função mais poderosa é essa aqui, ó, de criar aplicativos que tenham IA integrada neles. E foi justamente isso que eu fiz para otimizar minha criação de conteúdo. Ó, eu criei esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo foi que eu criei usando aquela função do Google AI Studio. Basicamente, ele é um conversor de conteúdo, ou seja, ele transforma conteúdo longo em conteúdo curto. Então, a única coisa que eu preciso fazer é colocar a transcrição de um vídeo longo, seja do YouTube ou qualquer outro vídeo, e aí ele vai fazer a conversão para o formato que eu escolher. Eu vou mostrar aqui na prática com esse vídeo aqui, ó. O vídeo que eu falo sobre o Google AI Studio, o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Google AI Studio. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar as transcrições desse vídeo. Cadê? Aqui em legendas. E vou baixar a transcrição desse vídeo com a marcação de tempo. Tendo a transcrição, a gente já pode utilizar aqui o nosso aplicativo. Dá para colar ou para fazer upload do arquivo. Eu vou colar aqui mesmo. E o próximo passo é escolher o formato. Aqui a gente tem alguns formatos que eu configurei e obviamente poderia adicionar mais. O primeiro formato é escolher trechos do vídeo para corte, então ele vai identificar trechos nesse vídeo para cortar ele, para fazer cortes, e foi esse que eu utilizei. O segundo é para fazer Reels, ele vai criar o roteiro para eu gravar o Reels com base em algum conteúdo que teve ali no vídeo. O terceiro são posts mais longos aqui, posts em texto, e o quarto é para o LinkedIn. Esse ele adicionou automaticamente, eu não usei. Os que eu mais usei foram esses dois aqui, em especial o de corte, e é esse que eu vou fazer. Então é só selecionar e esperar as ideias serem geradas. Olha, ele já gerou as ideias aqui e é muito simples, é só eu olhar o título aqui da ideia e entender qual que eu quero. Se eu não quiser alguma dessas, eu posso clicar para gerar mais ideias, que ele vai gerar mais ideias, então, de cortes desse mesmo vídeo. Ó, então ele gerou mais e eu posso clicar para gerar mais infinitamente. Obviamente, em algum momento vai ficar ruim. Mas eu gostei bastante desse primeiro aqui já. Google AI mudará seu marketing digital. Vamos clicar para ele desenvolver e ver o que vai sair. E o corte foi criado. Então o que ele dá aqui? Ele dá o título do corte, né, só para eu ter organizado, a descrição também, o que o corte vai falar, e aí ele dá os trechos do corte para facilitar bastante a edição. Foi isso aqui que me fez economizar tempo principalmente. Ó, então ele dá o hook, dá o desenvolvimento aqui também, a finalização. E o mais legal é que, além de dar o trecho e também dar a transcrição aqui, ele também justifica o porquê desse ser o hook, porquê desse ser um diferencial competitivo. Então isso é muito valioso e economiza bastante tempo para a criação de conteúdo. E o fato de ser justificado aqui faz com que internamente a IA se questione e com isso ela tende a entregar melhores resultados, justamente porque ocorre esse processo de raciocínio internamente para ver se faz sentido ou não, se a justificativa é boa a ponto de ser um trecho escolhido para fazer corte. Então aqui são trechos bastante seguidos, né? Mas às vezes pega trechos mais distantes, uma parte do início do vídeo, outra parte mais para o final do vídeo, justamente para ter mais coerência o corte e não parecer tanto um corte. Então vou mostrar aqui no vídeo para vocês verem que realmente tá certo essa transcrição e esse tempo aqui, falando onde que essa transcrição tá dentro do vídeo. Então, ó, recentemente o Google lançou vende infoprodutos. Vamos ver aqui. Até os 7 segundos. Recentemente, o Google lançou uma nova IA que pode mudar completamente a forma como você faz marketing digital e cria e vende infoprodutos. Ó, foi até 8 segundos, então ele quase cravou aqui. Mas é isso, essa é a lógica. E se eu quiser, aí depois eu posso começar tudo de novo com o mesmo vídeo ou com vídeos diferentes. É assim que funciona o aplicativo que eu criei, esse conversor de conteúdo grande para conteúdo em formato curto. Eu tive alguns motivos para criar esse aplicativo, alguns porquês. O primeiro era quando eu ia fazer cortes para Instagram, para TikTok, para o YouTube Shorts, eu demorava bastante para editar, para achar um trecho que realmente valesse a pena ser um corte e tudo mais. Então no vídeo longo de 15, de 20 minutos, eu precisava gastar um tempo considerável para achar ali os trechos que fazia sentido juntar. Muitas vezes não eram trechos seguidos, onde eu só podia cortar uma parte do vídeo e transformar em corte. Às vezes era um pouco do início, um pouco do final, para ficar um bom corte. E aí eu acabava gastando bastante tempo nisso. E por isso até que eu parei de fazer corte dos vídeos longos
para as redes curtas. Outro motivo também é a relação esforço versus resultado desproporcional. Para eu produzir conteúdos nativos para Instagram, TikTok, gera um esforço considerável para pensar qual conteúdo, no roteiro, para gravar, para editar também. E não teria nenhum problema fazer isso se o resultado fosse ok. Mas os resultados eram medianos e não muito significativos. Então por isso eu optei por reduzir o esforço para a criação de conteúdo para essas redes, fazendo os cortes. Claro que eventualmente eu vou criar um conteúdo ou outro nativo, mas na maioria dos casos, eu vou estar postando cortes justamente porque essas redes mais curtas não são o meu foco principal. O meu foco principal é o YouTube. Mas não é porque elas não são o meu foco principal que vou largar elas de mão, que eu não vou postar nada. Eu entendo que faz sentido, que eu tenho que continuar e me manter alimentando essas redes. Agora, se essas redes como Instagram e TikTok fossem o foco principal, aí seria diferente. A maioria dos conteúdos teria que ser feito só para essas redes. Obviamente, eu poderia reaproveitar um ou outro, mas a grande parte deles deveria ser nativo, deveria ser pensado exclusivamente para Instagram e para TikTok. E o último motivo para eu ter criado esse aplicativo é que os vídeos do YouTube demandam bastante esforço para ser feitos. E já que eles demandam bastante esforço, será que vale a pena deixar eles só no YouTube? A minha decisão então foi não deixar no YouTube e reaproveitar esse esforço que eu já faria deixando só no YouTube ou não e criar os cortes então para fazer valer de fato esse esforço que eu investi na criação desses vídeos mais longos. Então esses foram os motivos para eu ter criado esse conversor de conteúdo, esse aplicativo, usando o Google AI Studio. Eu criei esse aplicativo faz umas 2 semanas e a única coisa que eu me arrependo foi não ter criado antes, porque ele me gerou vários resultados. Eu vou mostrar alguns deles aqui. Os primeiros, obviamente, que eu vou mostrar são alguns cortes que foram gerados com base no que o aplicativo falou, no que o aplicativo gerou. E o grande benefício dos cortes que são gerados aqui com esse aplicativo é que os trechos dos vídeos são escolhidos para que ele fique mais natural, que ele tenha a estrutura, como eu mostrei, de hook, do desenvolvimento, de um eventual CTA, para que ele pareça de fato um conteúdo um pouco mais nativo. Até porque a gente sabe que um Instagram, um TikTok só de corte, o TikTok até vai, mas o Instagram só de corte, pô, é complicado. Então o que eu configurei o aplicativo para fazer é justamente isso, de selecionar as partes que vão virar cortes, mas que não pareçam tanto cortes, justamente para agregar algum valor de fato no Instagram e no TikTok, e não simplesmente só postar qualquer coisa por postar. O primeiro corte é esse aqui, ó. A página de vendas com IA realmente é rápido, mas fazer uma página que realmente converte e que esteja pronta para ser publicada, essa sim leva tempo. Como que realmente muitas pessoas fazem a página de vendas, elas geram, nem analisam e publicam. Como que é o ciclo real? O ciclo real é esse aqui, é onde você gera a página primeiro, a primeira versão da página, depois você analisa e depois publica. Vê que não tem como passar da geração para publicação antes de analisar. Acho que o maior esforço que você vai ter que ter não é em executar de fato, mas é em pensar, ter uma visão mais crítica sobre o resultado da sua página e também ler para ver se está tudo certo, se está tudo correto. E se não, pedir para aprimorar. Ó, então viu que ele começou com o hook, ele teve um desenvolvimento ali e também teve uma espécie de finalização, um fechamento ali do vídeo. Dá pra ver que é um corte sim, mas não tem tanto uma cara de corte assim, como a grande parte dos cortes geralmente tem. Então até que eu contribuí um pouco na edição, obviamente não é uma edição mirabolante, mas eu tentei dar uma editada justamente para ficar um pouco mais parecido com o conteúdo nativo do Instagram. É claro, aqui o papel do aplicativo é selecionar os trechos e me dar ali o tempo para facilitar e deixar minha edição mais rápida. Agora quem coloca a mão na massa de fato sou eu. Então, ainda não criei um aplicativo para editar, quem sabe em breve eu faça isso. Mas acredito eu que tenha que ser um pouco mais complexo, né? Vamos pro próximo vídeo então. Coisa que pode fazer bastante diferença no desempenho dessa página, que são os dados. Um exemplo dessas fontes de dados, como eu falei, é um mapa de calor. Com o mapa de calor dá para entender aonde as pessoas estão clicando, até onde elas estão rolando, para onde que elas estão olhando mais, e assim ver o que você pode melhorar na sua página. Uma coisa muito boa aqui também desse mapa de calor que eu queria mostrar aqui é que ele grava como as pessoas estão utilizando a página. Vamos ver como é que essa pessoa interagiu com a minha página. Ó, grava a interação. E a pessoa clicou no botão para ver. Ela acessou a primeira página e clicou no botão. Então ela não foi para nenhum outro lugar na página exceto a primeira seção. Esse vídeo pode mostrar, por exemplo, que talvez eu tenha conseguido atrair a pessoa, eu tenha conseguido convencer a pessoa a clicar no botão simplesmente com essa primeira seção. Isso pode ser um indicativo que essa primeira sessão tá boa? Não sei. Enfim, isso é uma coisa que eu queria mostrar só pra dizer que o Lovable te dá dados bons, mas é importante ter fontes de dados externas também. Tudo isso pra você ter ainda mais dados em embasamento, pra melhorar sua página e pra anunciar. Então esse aqui já teve um pouco mais de cara de corte, principalmente por causa do início, que não é um hook exato. E por isso que eu até coloquei esse texto aqui em cima para servir de alguma forma como um hook, como um gancho. Mas é para ver que o resto do conteúdo deu uma encaixada melhor, o que deixa ele mais natural. Obviamente, não tem como parecer 100%
que é um vídeo nativo, porque não é um vídeo feito para o YouTube. Então é diferente, mas com os trechos selecionados pelo aplicativo e com a edição também do mestre aqui, a gente consegue dar uma trabalhada e tentar reaproveitar esse conteúdo da melhor forma. Obviamente, a edição em si não é da melhor forma, mas é o que a gente pode fazer por enquanto. Bom, outro resultado que eu tive aqui que foi talvez o mais expressivo foi a economia de tempo. E a grande questão aqui é que eu economizei tempo 2 vezes. Eu vou te explicar. A primeira forma com que eu economizo meu tempo é na criação de conteúdo. Eu crio conteúdo mais rápido, porque eu não preciso pensar no conteúdo que eu vou postar no Instagram, eu não preciso criar o roteiro desse conteúdo, eu não preciso gravar esse conteúdo. A única coisa que eu tenho que fazer é editar. E isso já é uma economia tremenda de tempo. E a segunda forma com que eu economizo meu tempo é porque eu reaproveito o tempo que eu gastei para criar os vídeos de YouTube. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Eu estou gravando esse vídeo de YouTube. Esse tempo vai ser usado para o YouTube de qualquer forma. Então, se esse vídeo aqui ficar só no YouTube ou for usado em outras plataformas, esse tempo que eu estou gastando agora vai ser o mesmo, então tanto faz. Então é muito mais inteligente da minha parte aproveitar esse tempo aqui que eu já estou gastando para mais coisas, para o máximo de coisas possível. Não só para fazer esse vídeo do YouTube, mas também para algum conteúdo no Instagram, no TikTok. Então por isso que eu economizo tempo 2 vezes criando cortes do jeito que eu faço. Aqui eu economizei tempo na criação de conteúdo, mas tem uma outra forma muito boa de economizar tempo e de aumentar a qualidade dos resultados, que é criando a sua página de vendas com IA. Eu te ensino justamente isso no Página Relâmpago, onde você aprende como usar IA para criar a sua página de vendas, desde a copy até o design final para publicar essa página. Tudo isso para aumentar a velocidade com que você faz e economizar tempo, mas também aumentar a qualidade da página, principalmente se você estiver começando e não tiver tanta experiência assim com ferramenta, ou se até já tiver a página, mas aquela página meio duvidosa, sabe? Então, se você quiser criar a sua página com velocidade, mas também com bastante qualidade, acesse o primeiro link da descrição para entrar no Página Relâmpago com IA. E um outro resultado que eu tive também são os resultados dos próprios conteúdos, dos próprios cortes. E os resultados deles estão na média, nem muito bom, nem muito ruim. Os antigos cortes que eu já postei performavam geralmente bem abaixo da média. Então agora com esses novos cortes, os resultados foram na média e ainda alguns performaram um pouquinho acima, então tá ótimo. Tá ótimo por quê? Porque, repetindo, as redes curtas não são o meu foco principal. Se fossem, os conteúdos performarem todos na média, não seria nada bom. E eu estar conformado com isso, estar de boa com isso, seria pior ainda. Mas, de novo, como não são, como eu só estou alimentando ali, aí beleza. Bom, e como que eu criei esse aplicativo? Você já pode ter tido alguma ideia de aplicativo para otimizar o seu tempo no marketing digital, seja esse de conteúdo ou algum outro? A verdade é que é bem menos difícil do que parece. E para mim não teve tanta complexidade assim, porque eu já tinha claro o que eu queria, eu já tinha claro como o aplicativo deveria ser. No caso, as funções que ele deveria ter, as etapas e tudo mais. Então, para criar aqui no Google AI Studio é bem simples. A gente só tem que abrir aqui a função de criar os aplicativos, pode ser clicando aqui na interface inicial ou aqui em Build. E aqui no chat, como está escrito, é só descrever a ideia, não tem muito segredo. E o que eu fiz para criar aquele aplicativo em específico? Como eu tinha claro, eu ativei o microfone aqui, ó, e fui falando. Eu quero um conversor de conteúdo, onde na primeira etapa eu coloco a transcrição do conteúdo, depois eu escolho o formato, que vai ser corte do conteúdo longo, então vai selecionar os trechos ali do corte com base na transcrição. O segundo formato pode ser criação de Reels, criação de roteiros para Reels com base nesse conteúdo longo, então roteiro para eu criar conteúdo nativo, outro vai ser posts longos em texto e outro vai ser LinkedIn. Do LinkedIn eu não falei, mas enfim, eu posso falar. E eu vou falando, se tiver muito claro, é mais simples que eu faça isso, que eu ative o microfone e só vá falando, porque ele vai descrever aqui e é muito mais fácil, torna tudo muito mais rápido também. E ele já estrutura aqui, ó. Eu quero um conversor de conteúdo, ó, no primeiro passo eu coloco a transcrição do conteúdo, depois eu escolho o formato, e daí eu poderia falar que depois ele vai listar as ideias de conteúdo, eu escolho a ideia e depois desenvolve. Então eu vou mandar aqui para ver o que vai sair rapidinho. Obviamente não vai sair exatamente igual antes, porque eu não falei todas as funcionalidades, eu não falei as etapas certinho, mas vamos ver o que vai sair, só para mostrar aqui. É importante falar que depois eu adicionei mais coisas, não foi de primeira. Então eu adicionei o botão de gerar mais ideias, de criar Reels nativo, que não tinha, só tinha de corte, post em texto e também do LinkedIn. E aí depois ficou pronto, eu não precisei fazer muitas modificações, justamente porque eu tinha claro o que eu queria. Se eu não tivesse claro, eu teria que criar um pouco mais, teria que modificar um pouco mais, mas também não teria nenhum problema se no fim fosse gerar um resultado bom como o que eu gerei aqui.
Ó, deu algum erro aqui. Vamos tentar de novo. É muito importante falar que eu acabei esquecendo. Você vai descrever a ideia aqui, né? Beleza. Vai falar. Tem como selecionar quais IAs você quer que tenha no aplicativo. Então, por exemplo, eu quero que tenha o Nano Banana para editar foto. Daí ele vai colocar aqui. Eu quero que tenha, por exemplo, para gerar imagens ou para transcrever áudio. Enfim, eu posso selecionar aqui. E aí vai ser contido no aplicativo. E mesmo que não selecione, se descrever aqui, ele vai selecionar automaticamente com base no que você descreveu. Então, no caso do aplicativo que eu criei, por exemplo, ele vai selecionar talvez o Gemini Intelligence. Provavelmente vai ser só isso aqui. Então, ele vai selecionando assim conforme a demanda. E o aplicativo gerado foi esse aqui, ó. Eu coloco a transcrição, seleciono o formato. Ó, ficou até mais legalzinho esse aqui do formato. E aí eu clico em converter conteúdo. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Tenho aqui a transcrição daquele mesmo vídeo. Sugerir cortes. Vamos ver o que vai sair. A interfacezinha até ficou mais bonita, né? Então aqui o resultado é bem mais simples, né? Ele dá os cortes do conteúdo, pelo que eu entendi, é um corte só. E aí ele só dá o título e também a descrição de cada parte do corte. Ele não dá a minutagem de onde esse trecho tá, não fala a transcrição. Então dá para fazer algo com isso, mas não facilita tanto assim a vida. Então, por isso justamente eu teria que falar que no corte eu quero que ele cite exatamente o trecho que tá a cada parte para que eu possa editar depois, enfim. São coisas que dá para aprimorar depois tranquilamente. Não vou fazer aqui porque demora, e até porque eu já tenho algo assim. Mas eu fiz isso só para mostrar que dá para criar rápido e depois, eventualmente, vai precisar de um ajuste ou outro, caso você não deixe bem claro o que você quer no primeiro prompt. Então, se a ideia do app estiver clara, ótimo. Você vai criar e provavelmente não vai precisar de ajustes ou vai precisar de bem poucos ajustes. Agora, se não estiver muito claro, cria mesmo assim. Olha, usa e vê o que você pode aprimorar para que esse app atinge de fato o objetivo que você pensou inicialmente. Pode até brainstormar com o ChatGPT e criar um prompt mais robusto, ou brainstormar para entender as possibilidades, o que esse aplicativo pode ter, que às vezes você não está pensando, e até se você tiver ideia de fato do que você quer, é legal fazer isso para eventualmente identificar alguma oportunidade que você não estava vendo antes. E se você quiser conhecer um pouco mais dessa ferramenta do Google AI Studio, entender de fato para quais áreas do marketing digital você pode usar essa IA para te beneficiar, eu fiz esse vídeo aqui, que inclusive eu usei como exemplo aqui nesse vídeo, para te mostrar de fato os benefícios que você pode ter dentro do marketing digital usando essa ferramenta. Então, se quiser se aprofundar um pouquinho mais, acessa esse vídeo aqui e dá uma olhada nessa ferramenta que pode te dar muita vantagem se você souber utilizar.